Estudo analisa a qualidade da água de mais de 700 cidades brasileiras e aponta dados preocupantes. Prefeitura da capital faz demolição de obras consideradas irregulares no norte da ilha. Boletim estima que a economia catarinense cresceu 8,3% em 2021. Passa de 15 o número de cidades catarinenses que tornaram facultativo o uso de máscaras em locais públicos e privados abertos e fechados. E veja também, no esporte, Figueirense enfrenta o Cuiabá de olho em uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. E no Dia Internacional da Mulher, você vai conhecer uma das poucas motoristas de ambulância do Alto Vale do Itajaí. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. Olha, um estudo apontou dados preocupantes sobre a qualidade da água que é consumida em mais de 700 cidades do Brasil. Esse estudo mostrou que Florianópolis está entre as capitais em que os testes deram resultados adversos. Sem cor, sem cheiro e aparentemente limpa. No entanto, é preciso ter cuidado. A água que sai direto da torneira de casa pode estar contaminada e inapropriada para consumo. Tem um filtro, mas passa pela minha cabeça que essa água pode estar contaminada sim. Vou ser sincero, eu compro aquelas bombonas grandonas e tomo dessa água aí. Desconfia da água da torneira? Pra caramba. Muitas vezes eu tomei aquela água ali e deu tipo que uma virose, sabe? Dor de barriga, dor de cabeça. Não tomo água da torneira porque ela vem cheia de micróbio, poluída, né? Porque dá muita chuva. Então não posso nem tomar água da torneira e nem dar água para minhas netas da torneira. Eu compro água de bombona. Um levantamento feito pela ONG Repórter Brasil alertou sobre a qualidade da água consumida pelos brasileiros. Substâncias químicas e radioativas foram encontradas acima do limite em 1 de cada 4 municípios que a água foi testada. De acordo com o estudo, 763 cidades do Brasil consumiram água contaminada com substâncias tóxicas entre 2018 e 2020. Entre as capitais em que foi encontrado algum tipo de agente poluente estão São Paulo e Florianópolis. Este professor de oceanografia explica que é comum elementos químicos apontados pelo estudo chegarem às torneiras das residências. É importante só, claro, as pessoas estarem cientes que esse problema pode acontecer e a gente não pode parar de cobrar, essa questão tem que melhorar. E por que isso acontece? A qualidade da água está mudando e mudando muito rapidamente, por exemplo, algumas vezes, como aconteceu de ontem para hoje. E essa matéria orgânica do cano pode reagir, infelizmente, com cloro que é utilizado no tratamento. E quando isso acontece, podem formar substâncias como essas, que são organoclorados. Ele também afirma que a água contaminada fornecida para consumo da população evidencia uma falha no processo de tratamento de esgoto. Se o sistema falhar mais ou menos, não importaria, porque a água já seria potável lá na fonte. A gente só tem que se preocupar cada vez mais e mais com o tratamento de uma água para eventual distribuição, porque de fato nós estamos necessitados disso, porque as águas estão cada vez mais contaminadas. Em nota, a Casan informou que a água fornecida é potável e que a equipe técnica realiza controle constante da água. A companhia informou também que o processo está dentro dos planos de monitoramento definidos pela Portaria de Potabilidade, com aprovação das vigilâncias sanitárias municipais. A Prefeitura de Florianópolis demoliu obras consideradas irregulares no norte da ilha. As construções apresentavam várias irregularidades, como, por exemplo, a falta do alvará e também do licenciamento. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. No bairro Rio Vermelho, no norte da ilha, 2 obras irregulares foram demolidas totalmente e uma outra, um prédio de 2 andares, foi demolido de forma parcial. No total, foram 24 apartamentos demolidos, além de 6 salas comerciais. Outras intervenções aconteceram também em Canasvieiras. 4 apartamentos em um prédio de 3 andares foram demolidos parcialmente. Todas as obras apresentavam irregularidades, como falta de alvará, licenciamento e outras documentações. Denúncias sobre obras irregulares podem ser feitas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da capital por meio do número 483251
4942 ou ainda pelo e-mail gf.smdu@pmf.sc.gov.br. Um acidente por volta de 8 horas da manhã de hoje entre um carro e um caminhão deixou interditada a rodovia A280C em São Bento do Sul, no alto norte do estado. A batida causou o tombamento do caminhão carregado de grãos que ficou atravessado na rodovia e ocupou todas as faixas da via, como a gente pode ver nas imagens. Não há informações sobre vítimas. E logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com o Douglas Santucci. Confira. Olá, boa noite. Daqui a pouco, no Jornal da Band, as últimas informações da guerra na Europa. O nosso enviado especial, Ian Boixá, está em Kiev e traz os últimos detalhes. Vamos falar também dos reflexos internacionais. Estados Unidos proibiram a importação de gás e petróleo da Rússia. Amanhã, o governo de São Paulo deve liberar o uso da máscara em ambientes externos. Vamos trazer também informações sobre isso e também a opinião de especialistas. Outras cidades já fizeram essa liberação, inclusive para ambientes internos, como no caso do Rio de Janeiro. E uma matéria especial sobre a importância da mulher na independência do Brasil, o papel delas, as mulheres que impuseram suas ideias e tiveram um papel relevante nesse fato histórico brasileiro. Tudo isso e muito mais a partir das 7h20 no Jornal da Band. E agora é hora de política no Band Cidade, assunto para a nossa primeira conversa com o Roberto Azevedo. Roberto, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, boa noite a você que nos assiste. Roberto, muita movimentação entre os partidos políticos nas últimas horas aqui no estado e o governador Carlos Moisés está no pano de fundo da maioria das conversas, é isso? De todas, eu diria de todas. Vamos dar uma referência. Ontem, no final da tarde, o ex-deputado federal Paulo Bornhausen se desfiliou do Podemos. Na mesma hora, o presidente estadual do Podemos, Camilo Martins, ex-prefeito de Palhoça, estava com Carlos Moisés da Silva na Casa da Agronômica. Então é certo, Moisés vai para o Podemos? Não. O caminho deve ser o Republicanos, onde o governador amanhã deve se reunir com a cúpula em Brasília. Mas mesmo assim, se a gente considerar o tamanho do Republicanos em Santa Catarina e do Podemos, são partidos muito pequenos para manter a estrutura de Carlos Moisés da Silva à reeleição. Ele vai precisar do MDB. Ora, o MDB ficou 4 horas ontem reunido dentro de um hotel aqui em Florianópolis, na parte continental, e não decidiu nada. O líder da bancada na Assembleia, deputado Valdir Cobalcini, pediu para que o partido encomende uma pesquisa para saber da viabilidade ou não da candidatura do prefeito de Jaraguá, Antídio Lunelli, que não decola. E aí o partido vai fazer uma pesquisa para decidir se aquele que ele não escolheu em prévias vai ser o candidato. E assim vai a política de Santa Catarina. Daqui a pouco eu volto com mais comentário aqui no Band Cidade. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico Sustentável estimou que a economia catarinense cresceu 8,3% em 2021. Os dados estão no Boletim de Indicadores Econômicos de março. O índice representa uma estimativa que a Secretaria faz a cada 3 meses. De acordo com o boletim, o Estado teve um crescimento acima da média nacional de 4,6% e até do estado mais forte do país, do ponto de vista econômico, São Paulo, que cresceu 5,7%. A estimativa é puxada pelo ano de setores como indústria de transformação, que cresceu 10,21% em 2021, e serviços, área que mais impacta no PIB, que cresceu 7,6%. Outro dado que impacta no índice apontado pelo boletim é a geração de empregos formais, que fechou 2021 em alta de 7,94%. Para 2022, a expectativa é de desaceleração da economia e de obstáculos diante das dificuldades atravessadas pelo Brasil. Agora, a pandemia de Covid-19 cresceu o número de cidades catarinenses que tornaram facultativo o uso de máscaras. Todas contrariam regras estaduais, já que o governo catarinense ainda não fez essa determinação. Pelo menos 15 municípios catarinenses já tornaram facultativo o uso de máscaras contra a Covid-19. Nesses locais, o uso do artefato passa a ser uma decisão pessoal dos moradores. As cidades que já liberaram são Chapecó, Xaxim, Iraceminha, Peritiba, São Lourenço do Oeste, União do Oeste, Cordilheira Alta, Ipira, Rio do Sul, Indaial, Brusque, Salete, São João do Itaperiú, Balneário Camboriú e São João Batista.
Em todas estas cidades, a utilização da máscara passou a ser opcional tanto em ambientes públicos quanto em locais privados, abertos ou fechados. A Secretaria Estadual de Saúde estuda tornar a utilização da máscara uma recomendação e não uma obrigação. No entanto, essa medida ainda não tem data para ocorrer em Santa Catarina. E esse número de cidades já aumentou, porque Guabiruba, Taió e Lontras também liberaram o uso de máscaras. São agora, então, 18 cidades. Em Chapecó, o Ministério Público do Estado recomendou que a Prefeitura faça a adequação do decreto municipal que flexibilizou o uso de máscaras na cidade às normas estaduais em vigor. Na prática, a máscara voltaria a ser obrigatória na cidade. O entendimento dos promotores é o de que a norma municipal não pode ser revista sem embasamento técnico-científico e também enquanto a regra estadual estiver em vigor. O prazo para a resposta é de 24 horas até amanhã. Se a recomendação não for atendida, o Ministério Público informou que pode adotar medidas extrajudiciais e até judiciais. E 17 pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas da Covid-19. Os dados aqui no telão do Band Cidade mostram pra gente que chegou a 21.486 o total de vítimas da doença aqui em Santa Catarina. 3.368 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. O total é de 1.635.891, com 1.604.246 pacientes que se recuperaram da contaminação. 10.159 casos permanecem ativos em acompanhamento. 76,3% é a ocupação geral de leitos de UTI adulto aqui no estado. E a vacinação está da seguinte maneira, de acordo com o vacinômetro atualizado. 13.590.000 doses aplicadas em Santa Catarina, 84,26% já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, 76,53% dos catarinenses têm o esquema primário completo, 2 doses ou dose única, 33,73% dos catarinenses com mais de 18 anos de idade receberão o reforço, quase 1.880.000 doses. Mudando de assunto, o temporal de ontem à noite trouxe transtorno para municípios catarinenses. Pelo menos 7 cidades do estado registraram ocorrências entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Inclusive, a Defesa Civil subiu para a atenção o aviso para temporais no estado. Na cidade de Criciúma, no sul do estado, houve destelhamento e árvores arrancadas com a força do vento. Outras cidades atingidas ainda no sul do estado foram Meleiro e Içara. Nessas imagens feitas no final da tarde de ontem, é possível ver o momento que a tempestade se aproxima de uma fábrica de arroz na cidade de Meleiro. A força do vento fez com que a estrutura do telhado desabasse. Nesta olaria, também em Meleiro, hoje pela manhã, o cenário era de destruição. A Defesa Civil do município está analisando os estragos e cogita a possibilidade da região ter sido atingida por um tornado. A Defesa Civil do município informou que houve prejuízos em lavouras de arroz, milho e na bacia leiteira devido à falta de energia elétrica. O prefeito Éder Matos determinou ao coordenador da Defesa Civil para fazer o levantamento e não descarta a possibilidade de decretar situação de emergência nas próximas horas. Em Laguna, uma nuvem rolo se formou, trazendo ventos fortes. A cidade de Gaspar, no Vale Itajaí, também registrou pontos de alagamentos. A cidade de São José e Palhoça, na Grande Florianópolis, também tiveram vários pontos de alagamentos. Em Florianópolis, diversas ruas no centro da cidade ficaram alagadas. A cabeceira da ponte Colombo Salles ficou parcialmente interditada até às 6h40 da manhã. Em Palhoça, no bairro Pagani, as chuvas fortes deixaram as ruas debaixo d'água. De acordo com a Defesa Civil Municipal, foram 70 ocorrências registradas. A maioria, 57 delas, de alagamentos. A Defesa Civil salienta alguns cuidados que devem ser tomados em caso de temporais e de chuva intensa, como procurar lugar abrigado e longe de objetos que possam ser arremessados, evitar contato com a água e não dirigir em locais alagados, e também ficar atento a qualquer movimento de terra próximo à sua residência. A frente fria se afasta do estado, mas uma área de baixa pressão no Rio Grande do Sul, chamada Cavado, pode trazer instabilidade para o estado. Detalhes agora na previsão do tempo.
A quarta-feira vai ter nebulosidade variável com aberturas de sol em Santa Catarina. Tem previsão para pancadas de chuva com temporais localizados na madrugada e novamente a partir da tarde. As temperaturas ficam mais amenas na faixa leste do estado e mais altas no oeste catarinense. Em Florianópolis, mínima de 23 e máxima de 28 graus. Em Joinville, variação entre 25 e 32. Em Lages, 17 graus de mínima e 27 de máxima. E em Chapecó, mínima de 19 e máxima de 31 graus. O presidente da Assembleia Legislativa tenta amanhã uma negociação com empresários, governo do estado e parlamentares sobre a redução do ICMS e o veto do governador do estado, Carlos Moisés. Assunto para a gente voltar a falar aqui com o Roberto Azevedo. Roberto, essa polêmica ela não se limita à questão de bebidas quentes em bares e restaurantes, ela vai além disso, não? Muito além. E era um assunto que estava escondido, porque o pessoal de bares e restaurantes estava defendendo a posição deles. A posição deles era em cima de bebidas quentes e alimentos. Mas a farinha de trigo, também a questão do leite e até a transmissão de bens, aquele imposto sobre heranças, como se diz, estão no mesmo pacote. Baixar de 7% para 3,2%. E aí vem a batalha, as narrativas, a guerra de narrativas entre governo e empresários. Os empresários dizem que o setor de bebidas sofreu muito com a pandemia e que tende ao desemprego. Só que essa questão atinge só 1% dos bares e restaurantes. Os outros, 99%, estão dentro do Simples Nacional, que paga no bolo de todos os impostos apenas 6%. E você vê uma realidade muito contundente. Ontem o secretário Paulo Eli disse que se o governo fizer isso, se aceitar a derrubada do veto, vai haver renúncia fiscal. E não pode haver renúncia fiscal em ano eleitoral. E essa renúncia fiscal seria de 50 milhões de reais. É um assunto que promete momentos empolgantes no encontro de amanhã. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Falar do esporte aqui no Band Cidade. Vamos lá, a Copa do Brasil. Hoje começa a segunda fase da milionária competição nacional. E tem time catarinense em campo. É o Figueirense que enfrenta logo mais o Cuiabá no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Figueirense está na sua 21ª participação em Copa do Brasil. E hoje o Alvinegro encara mais um desafio. Pela primeira vez irá enfrentar o Cuiabá nesta competição nacional. Uma partida que vai ser disputada aqui no Orlando Scarpelli hoje, às 9h30 da noite. Tem muita coisa em jogo para o Figueirense. Além da vaga para a terceira fase, que o Alvinegro não conquista desde 2020, a vitória pode render mais R$1.900.000 aos cofres do clube. Jogo único, a gente sabe que se resolve em detalhes, a gente tem que fazer um jogo inteligente. Das 20 participações anteriores, o Figueira avançou para a terceira fase em 9 delas e agora vai em busca da 10ª classificação. Mas a tarefa não vai ser nada fácil para o Alvinegro. O adversário desta vez é o Cuiabá, time da Série A do Campeonato Brasileiro e que perdeu apenas um jogo nesta temporada. E tem um técnico que o torcedor conhece muito bem. É o técnico Pintado, que já comandou o Figueirense 2 oportunidades, em 2008 e mais recentemente em 2019, quando chegou no fim da temporada com a missão de salvar o Figueira do rebaixamento para a Série C. Missão que cumpriu na época. Mas agora o comandante está na outra casa-mata, do lado adversário. Não é surpresa, né, que a gente vai enfrentar um adversário muito motivado, que passa por um bom momento. Acho que vai ser um bom jogo, um jogo igual, onde a equipe que conseguir sustentar uma regularidade dentro do jogo leva a vantagem para conseguir o resultado. O duelo hoje promete fortes emoções, até porque na segunda fase, a Copa do Brasil é realizada em apenas um jogo. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. A gente está trabalhando buscando a vitória, né? Claro que isso pode acontecer, os pênaltis, né? A gente vem trabalhando também os pênaltis, né? Já vem treinando há um tempo já. E o Figueirense espera contar com uma peça-chave no jogo de hoje. Convocar o torcedor aí, estádio cheio terça-feira, né? Nos apoiar. Não é nem o 12º jogador, é o 11º jogador, né? Entra em campo conosco ali. O estádio lotado, né, fazendo aquela festa linda para que a gente possa alcançar nossos objetivos juntos. Uma câmera de monitoramento de Monte Castelo, norte do estado, registrou a imagem de um pedaço de lixo espacial pela atmosfera. Foi na madrugada desta terça-feira. Em uma das câmeras, a impressão é de que o objeto está subindo, mas se trata apenas do ângulo no qual a trajetória foi capturada. Pesquisadores acreditam que o objeto possa ser a parte de um foguete
lançado no ano passado. Segundo astrônomos da Estação de Monitoramento de Monte Castelo, o lixo espacial entra na atmosfera com relativa frequência. O que é raro é conseguir uma imagem, já que geralmente esse tipo de situação ocorre apenas em áreas sem população, no oceano ou no deserto. Que as mulheres conquistaram espaço em áreas antes dominadas por homens não é segredo, muito pelo contrário, é bem-vindo, excelente, não é? E elas seguem a fazer a diferença. Você vai conhecer agora uma das poucas motoristas de ambulância do Alto Vale do Itajaí. Acompanhe. O sorrisão de felicidade não nega. Encontramos uma pessoa que ama o que faz. A Margarete, ou Marga, como é conhecida aqui em Lontras, trabalha com transporte de pacientes há quase 12 anos. Ela percorre centenas de quilômetros toda semana, levando as pessoas em tratamento de saúde para cidades como Lages, Florianópolis e Curitiba. E tudo começou meio que por acaso. Ela decidiu trocar a lanchonete que tinha pela estrada. E eu estava já saturada já de trabalhar em lanchonete, daí eu vi um concurso na prefeitura e eu queria prestar concurso, eu olhei e tinha várias coisas, motorista. Então, na época eu perguntei, mas motorista é só para homem? Eles falaram, não, pode ser mulher também. Eu me inscrevi, passei, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E a jornada é longa. Muitas vezes as viagens começam às 3 horas da madrugada. Com isso, além de motorista, ela se torna conselheira e amiga dos pacientes. A gente vai conversando, vai tentando amenizar a dor da pessoa. Tem pessoas que, vai começar uma radioterapia. Tem pessoas que pegam 20, 30 sessões. Eu sempre falo para eles, Deus não te dá a cruz se tu não puder carregar. Em todo o Alto Vale, são apenas 4 mulheres que atuam no transporte de pacientes para outros municípios. Uma em Rio do Campo, uma em Vitimarsum, a Marga aqui em Lontras e a Preta lá em Taió, que foi a pioneira, que abriu o caminho aí para as outras. Em Lontras, a Marga é a única mulher entre 7 motoristas. E embora ainda seja um trabalho dominado por homens, ela não tem problema nenhum com isso. Muito pelo contrário. Os meninos me respeitam muito, me ajudam muito, sabe? Onde eles vão, eu vou, o que eles fazem, eu faço e muitas coisas assim, eles me ajudam, né? Tipo, Margarete, aquele paciente lá é um pouquinho pesado, então eu vou no teu lugar, tipo, para mexer com a maca, essas coisas assim, né? Então eu tenho o apoio deles bastante também. Toda vez que a gente pede para ela fazer as coisas, ela faz, né? Ela é bem atenciosa assim com os pacientes, é uma pessoa sempre para cima, sempre alegre, né? Eu fico feliz, né, de trabalhar junto com ela. E entre uma viagem e outra, numa rotina de trabalho cansativa, porém compensadora, a Marga segue fazendo a diferença na vida das pessoas. O meu trabalho eu acho gratificante porque tu não está todo dia no mesmo lugar, tu está todo dia com pessoas diferentes, com pessoas que precisam de ti, que pessoas que tu consegue ajudar. Eu amo o que eu faço. Eu acho gratificante por causa disso. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no YouTube da TVBV. Para acessar, acesse e aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as informações do Brasil e do mundo no Jornal da Band, mais Santa Catarina amanhã, 12:30 no Jogo Aberto do SC e 12:50 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.